Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel e vamos a mais um episódio de 5 episódios, ao qual denominamos Empresas Feitas para Vencer. O que as grandes empresas fazem para ter resultados incríveis? Então tivemos o episódio anterior ao qual falamos de cultura organizacional. Tudo começa com uma cultura organizacional que é o maior diferencial que o seu negócio pode ter e a única coisa que não pode ser copiado pelo seu concorrente. E no episódio de hoje, agora nós vamos falar de recrutamento e seleção. Estou olhando para o lado aqui porque ao meu lado tem uma especialista, que é a minha esposa, Karen Hasse, que está à frente do departamento de Gente e Gestão na Monte Investimentos. E antes de eu chamar a Karen aqui para contribuir, estamos trazendo aqui o case da Monte Investimentos, que hoje é a maior empresa do país no segmento. Então a gente tem um pouquinho de bagagem para contribuir com todos vocês aí também para ajudar no negócio, seja com insight, seja com de fato uma receita aí para que você possa também ter resultados incríveis. Vou pedir para você já se inscrever no canal Receita de Sucesso Podcast no YouTube. Toda semana tem conteúdo novo. Siga a gente também no Instagram, Receita de Sucesso Podcast. No Spotify, dê 5 estrelinhas se estiver gostando do conteúdo, deixa seu feedback, é muito importante para a gente estar sempre melhorando aqui os nossos conteúdos. E se estiver gostando desse episódio, já vou pedir para você recomendar para pelo menos 5 amigos esse canal, para a gente distribuir esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Então, seja muito bem-vinda, minha parceira de sempre, Karen Hasse. Tema importante, hein, Karen? Vou até me organizar aqui, ó, na cadeira, porque especialista... Vou até assim, né? Tô bonita? Elevei o nível de autoridade, hein? Elevou o nível de autoridade. Ó, e como no episódio anterior, essa prancheta aqui são perguntas que geralmente são feitas pra gente em mentorias, né? O pessoal quer saber como que a gente conseguiu ter esse crescimento, alcançar o nível de sucesso que a gente construiu com muitos desafios, com vários erros, vários acertos. Então eu peguei as principais perguntas que foram feitas pra gente, para que a gente possa responder, porque eu tenho certeza que a resposta dessas perguntas vai entregar o que a gente quer, o nosso objetivo, um passo a passo para que você também possa alcançar o topo e implementar no seu negócio. Então, vamos abrir aqui, cara, com a primeira pergunta. Vamos. Como vocês definem o perfil ideal para o profissional de vendas na sua empresa? Só quero fazer uma ressalva antes da gente começar o nosso bate-papo, Jussiel, porque, como você mesmo disse, a gente passou por erros e acertos. Então, tudo que a gente fez aqui foi baseado no fazejamento. Então, eu não sou formada em psicologia, eu não fiz um curso de gestão de pessoas, nem nada disso. Eu sou da área comercial e vendo algumas dificuldades que a gente estava tendo aqui com alguns profissionais, eu pedi para você me dar a oportunidade de assumir essa cadeira para fazer alguns ajustes e isso deu muito certo. Então, tudo que eu vou trazer para vocês aqui, gente, do que a gente fez e continua fazendo na Monte Investimentos, claro que foi através desse feeling que eu tive, mas depois disso a gente buscou muita mentoria, muita ajuda de profissionais gabaritados, né? Então, para a gente conseguir realmente encontrar e fazer o que a gente faz hoje dentro da Monte Investimentos. Legal, e vale ressaltar que comprovadamente a Monte Investimentos hoje tem um time comercial que entrega até 30 vezes mais resultados em média por consultor comparado a profissionais que atuam no mesmo segmento. Então olha o ganho de performance que a gente teve. Então aqui tem um pouquinho de, como eu disse, a gente tem um pouquinho de currículo, de propriedade para trazer o tema e para te ajudar também a aperfeiçoar ainda mais o seu time comercial, mas não só aperfeiçoar aquele time comercial que você já tem, mas também trazer pessoas novas que consigam entregar muito mais resultados, que acaba sendo mais lucrativo para o seu negócio, mas também acaba sendo mais interessante para o colaborador. Então, primeira pergunta, Karen, como vocês definem o perfil ideal para o profissional de vendas na sua empresa? Jussiel, hoje eu faço uma entrevista muito mais voltada para entender se aquele profissional que eu estou entrevistando, ele tem os valores compatíveis àquilo que eu estou buscando para determinada área da minha empresa. Então, vamos falar de time comercial, por exemplo? Time comercial. Perfeito. Dentro
das características, se eu entendi que aquele profissional, primeiro, ele tem os valores que são compatíveis com aquilo que a empresa está buscando, eu faço uma entrevista mais técnica para entender se esse profissional ele teve um histórico de realização, se ele vai ter uma lista inicial de nomes, que é uma coisa que a gente pede, porque é a partir do relacionamento dele que a gente começa a ramificar e trabalhar realmente o seu método de recomendação, porque a gente começa a partir da lista dele. Se esse profissional, ele é um profissional ambicioso, né? O profissional comercial, ele precisa ser um profissional ambicioso. Senão, realmente ele vai ficar muito satisfeito, principalmente falando do nosso negócio, que ele dá uma margem de ganhos muito alta. Se ele for um profissional que não tem ambição, ele vai ficar na mediocridade. E é isso que a gente não quer dentro da Monteio Investimentos. Então eu preciso cavar para entender se esse profissional, ele é um profissional que ele vai entregar além daquilo que a gente está esperando. Se ele é um profissional que realmente ele tem ambição, que ele coloca metas, que ele consegue se superar, que ele é um profissional que ele está buscando desenvolvimento, que é um pilar da Monteio Investimentos também. Então, as minhas perguntas, elas têm que ser pautadas realmente nos valores da nossa organização. E aí eu cavo um pouquinho mais para entender o histórico de realização, a performance, aonde ele se destacou, quais são os pontos fracos desse profissional. Então eu tenho uma série de perguntas que eu gosto de fazer para entender se realmente aquele profissional está compatível com a área comercial. Legal. Segunda pergunta, quais características são mais valorizadas para garantir a adequação ao time comercial? O que eu procuro entender nesse processo de recrutamento e seleção, Jussiel? Se esse profissional ele tem um histórico de realização. Fica muito mais fácil eu entender o quanto ele conseguia entregar, se ele é um profissional que entrega além do esperado, para a gente conseguir realmente trazer aqui para dentro. O nosso negócio ele é extremamente desafiador. O time comercial, no geral, é um departamento que as pessoas elas precisam estar em constante relacionamento. Então, eu busco entender se esse profissional é um profissional relacional, se ele é um profissional proativo, se eu preciso realmente ficar cobrando esse profissional, vai ser muito difícil ele conseguir desenvolver esse trabalho aqui dentro. Então, se ele é um profissional que realmente ele fala assim, opa, eu trabalho no time comercial, então eu preciso me relacionar, eu preciso procurar lugares onde eu consiga expandir o meu networking, lugares onde eu consiga trazer mais vendas. Se ele é um profissional proativo, se ele é um profissional que ele busca conhecimento, que ele está realmente estudando para conseguir entregar um resultado melhor, se ele é um profissional que ele está... se ele é um profissional capacitado para entender os processos de venda, então eu olho essas características, procuro entender se esse profissional ele vai conseguir se adequar realmente ao time comercial. Maravilha. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem chave, e essa daqui eu até vou responder em conjunto contigo, que é: quais são os principais canais e técnicas de recrutamento que vocês utilizam para atrair talentos comerciais? Essa daqui é uma grande dor de todos os empresários, né? Atrair talentos, principalmente voltado para a área comercial, né? Primeiro ponto, né, que eu gostaria de contribuir é que toda empresa deveria ser uma empresa de educação, para você formar essas pessoas. Então você primeiramente contrata comportamentos, você contrata atitudes e depois você treina habilidades, porque senão você vai ficar sempre muito refém do mercado de ter que contratar profissionais que já são mais sênior. Então, você precisa ter isso dentro de casa. Até porque esse profissional mais sênior, ele é mais caro, tá? Então, sempre vai ter o preço e a recompensa. Ele é mais caro, então para resolver talvez o seu problema de curto prazo, você precisa investir mais numa contratação, buscar esse profissional que já está mais pronto. Mas em paralelo, de longo prazo, esse profissional ele é mais barato, você precisa investir em capacitação. Por quê? Porque esse cara vai ser formado pela sua cultura, e no longo prazo vai trazer muito mais sustentabilidade para o seu negócio. Então esse é um ponto importante. Segundo ponto importante é entender que o melhor canal de prospecção de novos colaboradores, e aqui nós estamos falando diretamente de time comercial, mas isso se aplica a qualquer departamento da empresa, é a indicação. Uma coisa que eu ouvi uma vez do Marcelo Toledo, que é mentor do G4 Educação, quando eu fui num processo de mentoria, Marcelo Toledo fazia parte do Nubank, né, foi um ali dos fundadores, e ele me trouxe um insight que eu perguntei para ele como que o Nubank cresceu tão rápido com pessoas, porque exigia recrutamento e seleção constante. Ele disse: nosso maior canal de recrutamento e seleção é indicação. Então toda vez que entra um novo colaborador, a gente pega no mínimo
3 recomendações. Em média, cada colaborador que entra, ele é responsável por trazer mais uma pessoa. E eu falei, dá certo? Ele falou assim, cara, gente boa traz gente boa. Gente ruim vai trazer gente ruim. Então, se o profissional ele é bom, ele conhece outras pessoas que são tão bons quanto ele. E esse tem sido o nosso principal canal de aquisição também de time comercial. É você sentar literalmente com o seu time, né, e pedir ali uma relação. Quais são as pessoas, você que já conhece a nossa cultura, você que já conhece os nossos valores, você que já conhece a nossa visão de futuro, quem são as pessoas que você acredita que tem um perfil parecido com o seu, que gostaria de seguir nessa jornada junto com a gente. Então, para mim, esse é o principal canal de recrutamento e seleção e que é muito negligenciado pelas empresas, né? Então, para mim, esse é um dos pontos. Um segundo canal que ele funciona muito bem, que raramente é aproveitado, é parcerias com pessoas que são influentes, pessoas chaves, né? Pessoas que já estão, por exemplo, se você precisa contratar consultor financeiro, talvez uma parceria com uma instituição como um coach financeiro, um CPA 10, CPA 20, estou trazendo exemplos aqui, possa ser uma parceria bem-vinda. Por quê? Porque lá forma esses profissionais, talvez já dê a eles a formação e a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Então, ter parceria com pessoas que são chaves, né, que tem ali um relacionamento com muitas pessoas, pode ser também um segundo canal que é pouco aproveitado, né? E claro, depois a gente acaba tendo ali outros canais que são mais tradicionais, mas eu queria que a Karen trouxesse também a resposta, né, para essa pergunta de quais são os principais canais que a gente usa aí para atrair nossos talentos, né, as pessoas que trabalham junto ao Monteu. Engraçado, Jussiel, antes, quando a gente não tinha ainda um time tão grande como a gente tem hoje, os canais que a gente mais utilizava era Hunter e empresas de recrutamento e seleção. Hoje, com a cultura já formada, a internet, a gente fala que a avenida mais movimentada do mundo é a internet. Então, hoje, muitas pessoas vêm nos procurar, querendo passar pelo processo de recrutamento e seleção, muito através do Instagram, e a gente também trabalha o LinkedIn. Então, hoje são essas principais ferramentas que a gente utiliza. Existem outras ferramentas que parecem também com o LinkedIn, mas, assim, basicamente é a mesma coisa, né? Então, internet, Hunter, empresas de recrutamento e seleção, a que mais funciona através de indicação e principalmente parceiros, porque se são parceiros, já conhecem a tua metodologia, já conhecem o seu negócio, como você trabalha, então fica muito mais fácil de identificar um possível perfil para trabalhar também com você. Que incrível. Reforçando aquilo que eu acabei trazendo, né? Às vezes a gente quer ficar buscando muito esses meios tradicionais de recrutamento e seleção, mas isso é o que todo mundo acaba fazendo, por isso que você acaba tendo mais dificuldades. E um canal que é pouco explorado e, se bem feito, vai garantir aí a perpetuidade do seu negócio, né? O caso aí temos um case aí do Nubank, que cresceu rapidamente usando ali na sua metodologia. A maior parte da sua metodologia de recrutamento e seleção era justamente a indicação. Então, validado aí por uma empresa que cresceu e cresceu muito. E aqui também, no caso da Monteu, né, a maior parte dos nossos profissionais foram, posso dizer com facilidade, mais de 80% através de indicação. Mas coloque isso no seu processo de recrutamento e seleção. Até aquele candidato que você entrevista, que tem o perfil, às vezes ele nem vai seguir na vaga, mas ele tem a obrigação de te deixar pelo menos 3 recomendações. Olha, esse é um processo seletivo, gostaria de dar a oportunidade de você recomendar esse nosso processo seletivo para 3 amigos seus, a pessoa que a gente procura, né, você discrimina ali qual que é o perfil, e aí aquela pessoa que está passando pelo processo seletivo também tem a oportunidade de deixar outros nomes, e assim você faz com o seu processo, assim como a gente faz no nosso processo comercial com clientes, pedindo novas recomendações, você consegue fazer também dentro do seu processo seletivo. Tem uma pergunta aqui que é bem importante, cara. Como vocês promovem a empresa para atrair profissionais de alta performance para o time de vendas? Essa pergunta aqui eu achei ela incrível. Eu ouvi, isso foi do JP, fundador da Hotmart, que ele diz o seguinte: ao invés de você procurar por borboletas, construa um belo jardim para que as borboletas queiram pousar no seu jardim. Então, para mim, a resposta dessa pergunta vem muito de encontro a isso. Como que a gente promove a empresa para que a gente possa atrair as borboletas? Então, quando eu ouvi isso, eu falei, a gente precisa tornar a empresa atraente para que as pessoas queiram trabalhar na empresa. E toda vez que eu fazia uma entrevista, porque eu também participo do processo seletivo,
Karen sabe, e eu comecei a fazer uma pesquisa minha mesmo, Instituto José Oliveira, na pesquisa. E eu perguntava para as pessoas quais eram os 3 principais motivos que fazia ela fazer a transição de carreira, né, que elas buscavam. E olha que interessante, quer saber? Foi nessa ordem, inclusive. Você se surpreende, né? A gente acha que é dinheiro, né? Sempre o primeiro fator. E o primeiro fator era ambiente. A resposta era essa. E eu vou traduzir isso. Ambiente organizacional, que nada mais é o que nós falamos no episódio anterior. Cultura organizacional. Então, quanta gente a gente recebe hoje no processo que olha Monteu de fora e fala, cara, eu quero viver isso. É grito de guerra, parece que todo mundo está sempre feliz, uma energia, alta performance, resultado, dia de bater meta, estamos comendo pizza, depois a gente faz um churrasco de comemoração, convenção, a gente sempre faz temático, viagens nacionais, ou seja, tudo isso é um jardim que nós começamos a construir para quem está olhando de fora fala, eu quero fazer parte dessa empresa. Então, por exemplo, esse ano, na convenção desse ano, a gente vai fazer o nosso maior investimento em convenção, mas isso já está sendo olhado do ponto de vista também de marketing, de endomarketing. Por quê? Porque vai ser todo um evento que vai ser filmado, que vai ter fotos. Então aquilo é custo ou é investimento? Isso já é, de forma estratégica, as pessoas olhando de fora e falam, é dessa empresa que eu quero fazer parte. Então as pessoas buscam, primeiro ponto, um ambiente organizacional que não seja tóxico, e que tenham pessoas que elas convivam no dia a dia de alta performance. Então, seja intencional na construção da imagem da tua empresa que você quer transmitir para quem você quer ter no seu time. Então, se você entrar, por exemplo, no Instagram da Monteu Investimentos, vai ver que ele é super humanizado, com vários vídeos, rituais, e essa é a ideia mesmo. Aqui a gente já está trabalhando o primeiro motivo que faz as pessoas mudar de carreira, que é ambiente. Segundo, crescimento profissional. Elas buscam crescer profissionalmente. Será que no seu negócio você deixa claro qual é o plano de crescimento, qual que é o plano de carreira? Tanto para o setor administrativo, para o setor comercial, como essas pessoas crescem. Se você crescer, como elas crescem? E aqui é um ponto importante, porque tem muitos empreendedores que eles não querem crescer. Eles estacionaram. Com isso, você vai perder o segundo fator do porquê as pessoas fazem essa transição. A menos que você queira ter pessoas também que estão acomodadas, que elas também não querem crescer. Só que onde não há crescimento, onde tem um colaborador que não há crescimento, a empresa também não cresce. Agora, quando você mostra uma visão de futuro ambiciosa, é aqui que nós vamos chegar. E quem construir isso junto com a gente vai ter a oportunidade de estar num cargo de gestão, de liderança, de diretoria, ou você pode ser o vendedor mais bem remunerado do Brasil, porque tem essa condição. Então, o segundo fator que faz as pessoas fazer essa transição. E o terceiro é remuneração. Olha só. Dinheiro vindo em terceiro lugar dos 3 motivos por que as pessoas elas fazem a transição, sendo primeiro ambiente, segundo crescimento, terceiro a remuneração. Então, claro, você precisa criar condições favoráveis para que seu time tenha uma remuneração dentro da Monteu Investimentos. Todos os departamentos a gente tem uma remuneração que paga além do que o mercado ele paga, porque a gente entende que a gente quer ter um profissional que entrega por 2, ao invés de ter um bom profissional, ele entrega até 2 vezes mais resultados, e você paga por 1,5, por exemplo, só que esse profissional que entrega por 2 está recebendo mais do que o mercado paga. Ao mesmo tempo que você também tem uma entrega que ela acaba sendo superior àquilo que você está pagando. Então, ambas as partes, eles ganham com isso. Então, ter essa visão também de pagar um pouco a mais do que o mercado paga, criar um plano de incentivo para que essas pessoas consigam ter uma remuneração mais agressiva, vai fazer com que você acaba atraindo mais talentos. Então esses são os 3 pontos que eu acho que são importantes, e todo o nosso endomarketing agora, na nossa comunicação, para atrair talentos, a gente sempre bate nesses 3 pontos. Ambiente, se você quer trabalhar num lugar com um ambiente agradável, de pessoas de alta performance, pessoas enérgicas, onde você tem a possibilidade de crescer profissionalmente, alcançando vários níveis, e tendo uma remuneração que é a melhor de mercado, a Monteu Investimentos é uma oportunidade para você. Então aqui eu estou dando um briefing do que seria um anúncio para atrair essas pessoas baseado no quê? Naquilo que as pessoas querem, não aquilo que a gente quer. O que eu que as achei que você pessoas já querem? estava vendendo a vaga já. Pois é, se você quer trabalhar com a Monteu Investimentos, né, se inscreve ali no nosso site, vai ser um prazer tê-lo como nosso colaborador. E eu Já fiz aqui um call to action. Eu vou acrescentar, porque assim,
como a gente vem investindo muito em branding, a gente está participando de vários ecossistemas de pessoas que são muito relevantes, né, dentro dos segmentos delas. Uma coisa que eu escuto muito no processo de recrutamento e seleção da Monteu é: eu quero ter a oportunidade de ser mentorado pelo Jussiel. Então, isso é uma coisa também que acontece bastante. Então, à medida que você realmente começa a se desenvolver, que você lidera pelo exemplo, as pessoas elas vão querer ficar próximas de você, elas vão querer aprender. Se você tem um conteúdo relevante, se você tem a capacidade de ensinar, naturalmente esse movimento vai acontecer. Então, eu colocaria aí como quarto, você ser um mentor forte para essas pessoas. Legal, muito bom, muito bom. Esse é um ponto importante que a gente está explorando agora, né? Principalmente para quem vai ser um franqueado. A gente fala, olha, hoje, se você pretende empreender, o empreendedorismo, empreender é muito solitário, né? Você tem que ir sozinho, você tem que se desenvolver, você vai ter que buscar criar conexões novas. E aí eu adiciono, e se você pudesse fazer isso com alguém que já comprovadamente passou por esse caminho, teve sucesso e que vai pegar na sua mão e fazer isso junto com você. Você não precisa ser solitário. Você pode fazer isso junto comigo e junto com um time, e juntos a gente construir isso. Realmente muda, faz toda a diferença, né? Então é um quarto ponto aí que a gente percebe que vem se destacando muito, né? Das pessoas querer empreender, mas não fazer isso sozinho, fazer isso com outra pessoa e ter a oportunidade de aprender com uma pessoa que já, né, passou por esses desafios. Então, muito bem lembrado, bem interessante, Karen. Vamos lá agora na parte de testes e simulações. Vocês utilizam testes ou simulações para avaliar habilidades práticas dos candidatos? Se sim, quais tipos? Quais tipos de testes a gente aplica no processo de recrutamento e seleção? Jussiel, de testes, nós temos 3 testes. O primeiro é o DISC, né, para entender se esse profissional ele é dominante, se ele é influente, se ele é conforme, se ele é estável. Então, isso naturalmente me mostra quais são as habilidades naturais desse profissional. O segundo teste é o fit cultural. Então, o fit cultural, eu tenho algumas perguntas que elas são desclassificatórias, porque, para mim, é um valor que aquele profissional tem aquele comportamento. Então, se a pessoa que está nos ouvindo fala, Karen, como que eu posso implementar um fit cultural na minha empresa? Baseado na missão, visão e valores, você tem uma cultura, baseado na tua cultura, você vai fazer algumas perguntas, e essas perguntas são classificatórias ou desclassificatórias. E o fit lógico, que a gente coloca também, é para a gente entender se esse profissional ele tem uma capacidade de aprendizado rápido. Gente, tempo é dinheiro. Então, se esse profissional ele é mais lento, se ele demora, isso vai demandar muito mais da tua empresa, do teu time, para ele poder aprender, para ele poder performar. Então, hoje, dentro da Monteu, quais são os testes que a gente aplica? O DISC, né? Então, dependendo da área, eu preciso que esse profissional ele seja mais dominante e influente. Dependendo da área, eu preciso que ele seja mais estável conforme. Então, tudo vai depender da vaga que ela está em aberto. Fit lógico para todos os setores e fit cultural também. Então, são esses testes que a gente utiliza dentro da Monteu Investimentos. Show! E aí, tá gostando? Indica para pelo menos 5 amigos, recomenda esse episódio para todas aquelas pessoas que precisam ouvir sobre isso, né? A gente sabe que recrutamento, seleção e gestão de times é a maior dor de todos os empresários. Então, se de alguma forma isso está impactando você, está fazendo sentido para você, compartilha com pelo menos 5 amigos, que eu tenho certeza que ele vai ver isso como um grande presente. Aproveitar e dizer que esse podcast tem o patrocínio da Monteu Investimentos. Se você está pensando em diversificar sua carteira com segurança, a Monteu é a maior especialista em investimentos através de cartas de crédito em consórcio imobiliário. Isso mesmo, a gente usa a ferramenta consórcio como ferramenta de alavancagem para você alavancar seu capital ou alavancar seu patrimônio, onde você tem 2 grandes opções. Após a contemplação, você passa a ser dono de dinheiro barato, porque o consórcio não tem juros, só tem uma taxa administrativa, então você pode optar por vender essa carta de crédito, a Monteu vai comercializar essa carta de crédito para você. Entre o valor de parcela que você pagou e o valor de venda dessa carta, você realiza o lucro e não paga mais parcelas e pode reinvestir assim, se assim desejar novamente, ou você pode usar essa carta de crédito para investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar e perder custo de oportunidade na sua empresa ou nas suas aplicações financeiras. Você compra o imóvel, aluga o imóvel, com o valor do aluguel você paga as parcelas desse investimento. Esse conceito foi muito disseminado por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, que construiu um patrimônio multimilionário aplicando o conceito da autoquitação. Então você vai investir em imóveis usando o capital de terceiros sem precisar usar os seus recursos próprios.
e quando terminar de pagar esse investimento, você vai ter um patrimônio te gerando renda passiva vitalícia, a qual você descapitalizou só até o momento da contemplação. Então, chama a gente lá no Monteiro Investimentos, fala que ouviu no Receita de Sucesso Podcast para você ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada do seu investimento. Seguindo aqui, agora a parte importante. Passou por todo esse processo de teste lógico ok, fit cultural ok, e também o DISC, né? A gente entendeu ali que tem o perfil. Aí vem uma pergunta bem interessante. Quais treinamentos iniciais são fundamentais para alinhar o novo colaborador à cultura e os processos da empresa? Então aqui a gente tem uma universidade corporativa, que a gente chama de Monteiro Skills, de habilidades, para ele sempre estar desenvolvendo habilidades. Lá tem o nosso código de cultura. Para quem é do time comercial, tem todo o treinamento, onde a gente fala sobre treinamento de produto e treinamento sobre técnicas de vendas. Esse profissional, depois, ele passa para um outro profissional, que é um profissional de enablement, que a gente tem dentro da Monteiro Investimentos, que é um treinador, onde ele vai fazer vários roleplays. Com o time comercial, por exemplo, ele vai treinar questões do dia a dia. Ele é o cliente e o profissional que está ingressando junto com a gente é o vendedor. E ele vai precisar fazer um processo de venda, esse profissional vai dar vários feedbacks para ele, no dia seguinte a mesma coisa, e ele fica nesse processo até de fato estar apto para realizar os atendimentos. Então, um dos valores da Monteiro é acompanhamento, é treinamento, é desenvolvimento, e isso faz com que a gente consiga entregar grandes resultados num curto espaço de tempo. É melhor para o profissional e é melhor para a Monteiro também. Então, existe todo esse processo que a gente chama de roleplay, e quando esse profissional vai a campo, sempre tem ali ou o enablement ou o líder fazendo o acompanhamento, que é o que a gente chama de reuniões de joint work, para entender ali como está o processo comercial, ajudar no que for necessário no momento da venda, mas principalmente para passar feedbacks. E depois isso é mantido através de reuniões de one-on-one, com o qual ali você tem todos os indicadores dessa pessoa para poder fazer o acompanhamento e passar feedbacks contínuos. Já para outros departamentos, a gente cria o que a gente chama de RCF, responsabilidade-chave da função, ou seja, quais são as responsabilidades-chave de cada cargo como esse. E aí essa pessoa tem um treinamento de tudo que ela precisa fazer e cada departamento tem as suas métricas também, os seus indicadores, para entender se ela está entregando além do esperado, o que é esperado ou se ela está abaixo do esperado. Então esse acaba sendo um processo de treinamento, para alinhar ali os processos, a cultura, e toda vez que entra um colaborador novo, a gente apresenta para o time, tem ali um ritual de boas-vindas, e é assim que a gente acaba conduzindo tanto os treinamentos teóricos com a universidade corporativa, como os treinamentos práticos, seja para o time comercial, através desse processo, onde tem um treinador de vendas. Isso acelerou muito o nosso processo de rampagem, porque antes, em média, para um profissional se tornar sênior na área de vendas, a gente levava em média 1 ano, e hoje a gente tem conseguido isso com apenas 2 meses. Então, investir em acompanhamento, em treinamento, de forma constante, vai fazer você acelerar e muito o seu crescimento na área comercial e na área administrativa, entregar um checklist de todas as responsabilidades que cada colaborador precisa entregar e criar indicadores para se certificar que essas atividades estão sendo concluídas. Algum incremento, Karen? Falou perfeitamente bem tudo que a gente faz aqui dentro. Legal. Aqui eu acho que já vem de encontro a essa pergunta aqui, ó. Como vocês monitoram o progresso dos novos colaboradores nas primeiras semanas? Bom, o líder, ele faz esse acompanhamento para entender realmente como é que está a performance. Então, a gente tem alguns indicadores que a gente trabalha aqui dentro da Monteiro, falando agora da área comercial, que é a área que eu mais acompanho, onde a gente vai entendendo se o profissional ele está com alguma dificuldade, em determinado ponto, para junto com o líder a gente ter um plano de ação para realmente conseguir com que esse profissional performe muito bem. Ótimo. Outra pergunta bem interessante aqui. Qual é a frequência de feedback durante o período de integração e o que geralmente é abordado? Acho que o feedback, à medida que a gente vai entendendo através dos indicadores que ele está tendo uma dificuldade, a gente, olhando para os indicadores, fica muito claro aonde a gente percebe esse erro. Então, o feedback é a medida que se faz necessário. Uhum. E é muito importante porque isso está no nosso código de cultura, inclusive, feedback, a gente fala que é um presente
Porque a melhor forma de você mudar é primeiro ter consciência do problema. E como que você vai ter consciência do problema se você não trazer isso para a pessoa? Geralmente pessoas que são reativas a feedback, elas não crescem, por isso, pra gente, é cultura. Você pode até ser reativo a feedback, mas se você não mudar, na Monteu, provavelmente não vai continuar, porque ele é contínuo e ele faz parte do crescimento. Então não tem como a gente deixar de dar feedback. Então os feedbacks, eles são realmente assim, de acordo com o comportamento. Antigamente a gente trabalhava muito o feedback sanduíche, né, que primeiro elogiava, depois falava ali o comportamento e terminava com o elogio. Hoje a gente mudou um pouquinho isso, então primeiro a gente traz o comportamento, né, que houve naquele momento, já papo reto, olha, você teve um comportamento e a gente fala do comportamento. O comportamento não define quem a pessoa é. E eu faço questão de falar isso, olha, você teve um comportamento egoísta, não significa que você é egoísta. Vamos falar do comportamento, tratar do comportamento. Você teve um comportamento e aí a gente fala o que esse comportamento ele causa. Olha, o fato de você ter um comportamento egoísta pode parecer para o time que você não tem empatia, que você não compartilha ali da mesma sinergia, que você não tá unido buscando o mesmo resultado em comum. Então você fala do que aquilo pode causar e aí a gente termina dizendo, agora você ajustando isso, falando o que de bom pode acontecer. Mas fazendo esse ajuste, as pessoas realmente vão entender que você está aqui para contribuir, para agregar, e elas também vão ficar mais à vontade para contribuir contigo, e tenho certeza que com isso nós teremos grandes resultados. E a gente até fala, né, Juscel, que aqui o feedback ele pode ser de um lado para o outro, de cima para baixo, de baixo para cima, mas, gente, na prática, o pessoal pergunta bastante para nós, né, mas funciona esse feedback, né, vem de baixo para cima? Raramente, né, Juscel? Raramente, por mais que a gente tenha essa abertura de falar assim, gente, o que vocês estão vendo, o que vocês estão observando, que não tá legal, vocês também podem trazer pra gente. Na prática, não é bem assim que funciona, né? A gente acaba recebendo sim, mas não tanto quanto a gente gostaria. Isso é verdade. Aqui a cultura do feedback, ela funciona tanto de cima para baixo como de baixo para cima, né? Isso é muito importante, as pessoas se sentirem à vontade para trazer esse feedback, realmente tem que estar muito enraizada ali na cultura para que as pessoas se sintam confortáveis. Sim. A gente entende que a gente não recebe tantos feedback como gostaria de receber, mas eles acontecem devido à cultura que a gente acabou acontece implementando. Principalmente para aquelas pessoas que estão há mais tempo com a gente, que já conhecem mais, né, o nosso estilo de liderança, a maneira como a gente se posiciona, a maneira como a gente toma decisões. Então, para quem está há mais tempo, é muito mais tranquilo. Né, as pessoas que estão um pouco mais novas, a gente ainda percebe esse receio, né, algumas vezes, de trazer esse feedback. Mas aí, gente, é isso, a cultura, ela vai moldando e naturalmente, com o tempo, essa pessoa ela também vai se sentir confortável em nos dar esse feedback. Mas é isso, gente, a gente gosta de receber feedback, para saber se a gente está acertando, se a gente está errando, o que a gente pode melhorar, porque é somente através dos feedbacks que a gente consegue ver pontos que precisam ser desenvolvidos. E é feedbacks e não fodbacks. É feedbacks, exatamente. É isso aí. Quais são os programas de desenvolvimento contínuo oferecidos para a equipe comercial? Acho que a gente já falou aqui, né, que a gente tem a Monteu Skills, onde eles são vários conteúdos e sempre que tem um conteúdo diferente a gente joga nessa plataforma. Então, geralmente são aulas para desenvolver tanto a capacidade técnica quanto relacionada a produtos, né? Tem uns treinamentos relacionados à mentalidade, né? Então, sempre que a gente acha algo que é valioso, a gente sobe para essa universidade corporativa. Então, toda vez que algum profissional tem alguma dúvida sobre algum ponto específico, ele recorre a Monteu Skills. E toda segunda-feira... E não só essa parte de Monteu Skills, mas a gente percebe assim, que às vezes algumas pessoas do time têm algum comportamento que às vezes não está no nosso alcance desenvolver aquela pessoa. Então, a gente investe nesse profissional, porque é um profissional que é importante pra gente, é um profissional que faz a diferença aqui dentro, então a gente investe nesse profissional para que ele consiga se desenvolver em determinada área, que a gente entende que isso vai beneficiar de alguma maneira, né, o relacionamento aqui dentro da empresa, o resultado, na performance, na cultura, então a gente também faz esse tipo de desenvolvimento. Além da Monteu Skills, que é a nossa universidade corporativa, nós temos também, toda segunda-feira, reuniões, né, que são pelo menos 2 horas de treinamentos e também de reconhecimento, ao qual a gente continua com esse desenvolvimento, né? E eu falo que um time ele precisa ser desenvolvido em 3 áreas, né? Treinamento técnico, treinamento comportamental e treinamento de mentalidade. Então sempre os conteúdos são voltados para essas 3 áreas
E agora a gente implementou também os dailies, né, que são reuniões curtas todos os dias para entender os principais desafios que cada departamento está tendo, time comercial, e aquelas dúvidas, coisas que era para ser resolvida num one-on-one, que acontece, por exemplo, né, que são reuniões que você faz ali com o seu time, 1 a 1. A cada 30 dias você resolve no dia. Então você economizou um mês de erros. Então com isso a gente começou também a acelerar e muito os nossos resultados. Então como se percebe, acompanhamento, treinamento e desenvolvimento é a melhor forma de você se tornar uma empresa feita para vencer. Por quê? Porque você consegue acelerar o seu processo de resultados. Então, finalizando aqui, uma outra pergunta: quais são os principais fatores que influenciam a retenção dos colaboradores na área de vendas? Aqui, para mim, casa muito com aquilo que a gente disse no começo e o que a gente gravou no episódio anterior. Se você não assistiu, episódio número 1, falamos sobre cultura organizacional. Para mim, a melhor forma de retenção é você criar, de fato, um ambiente que as pessoas queiram estar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: treine as pessoas bem o suficiente para que elas possam sair. Trate-as bem o suficiente para que elas queiram ficar. Então, a melhor forma de você reter é você tratar as pessoas bem e criar um ambiente para que elas queiram continuar por muito e muito tempo junto contigo, junto com o seu negócio, e compartilhe aí da mesma visão de futuro. E para você saber se você tem uma cultura forte, é só você olhar o Instagram da galera final de semana. Se você vê que a galera tá junto, todo mundo gosta de estar junto, mesmo estando fora do horário comercial, isso para mim define realmente uma cultura forte, uma cultura de sucesso. Legal demais. E aí, episódio, acho que ficou interessante, acho que contribuímos um pouquinho, né, cara? Então, se gostou, tem que compartilhar, gente. Tem que compartilhar. Gente, é assim, ó. Esse podcast, ele é patrocinado 100% pela Monteiro Investimentos. Não tem custo nenhum para você que está aí ouvindo, absorvendo o nosso conhecimento. E de verdade, às vezes está ruim, mas a gente entrega o nosso melhor. Então, a melhor maneira de você contribuir com a gente é recomendando esse episódio para outras pessoas, que eu tenho certeza que muito dos conteúdos que foram trazidos no Receita de Sucesso vai impactar e muito no negócio dessas pessoas que estão ouvindo. Então, a melhor maneira de você nos agradecer é recomendando esse episódio para outras pessoas e nos avaliando em todas as plataformas. Nem que seja por pena, né? Por dó. Nem que seja por dó, gente. Nem que seja por dó. Pelo amor de Deus. Compartilha esse episódio aí, que é importante. Precisamos chegar ao maior número de pessoas possível. Aí. Cara, obrigado pela contribuição. Acho que foi um podcast realmente enriquecedor. Espero que a gente tenha conseguido contribuir. Né? A gente trouxe aí, de fato, a gente abriu a caixa preta, não escondeu nada de todo o nosso processo aí de crescimento, de rampagem, olhando para a eficiência de time. Então, tente pensar o seguinte: melhor do que você ter 30 pessoas, cada um entregando por um, traga um profissional que entregue por 30. Isso você vai ganhar mais eficiência, mais EBITDA para o teu negócio e um negócio mais saudável, com menos pessoas para gerenciar. Isso vai fazer com que o seu crescimento cada vez mais você cresça mais de uma maneira com qualidade de vida, qualidade de tempo, incrível. Então, agora, próximo episódio número 3, fique atento, porque está incrível, é uma série de 5 episódios, esse foi o segundo episódio, ao qual a gente falou de recrutamento e seleção, como recrutar e selecionar para criar uma empresa aí feita para vencer, uma empresa de alta performance. Te esperamos, então, no próximo episódio. Tchau!